Bem-vindos a mais um novo vídeo aqui da P2 Saúde. E olha só, o eSUS volta e meia dá uma atualizada. Ele é um serviço desenvolvido pelo laboratório Bridge, e quando eu falo serviço, não necessariamente serviço, e sim SaaS, né, que é Software Like a Service, em parceria da Universidade Federal de Santa Catarina e do Ministério da Saúde. Então, eles estão sempre aprimorando, o diálogo ali é constante. Aí, nós tivemos uma nova versão e a gente vai revisar alguns pontos muito interessantes aqui dentro dela, porque para algumas pessoas pode causar alguma confusão ou podem ficar um pouco perdidos. Ou se tu apenas quer conhecer as novidades da versão 5.4.36, é aqui que tu vai ver hoje. Indo direto aqui para nossa tela, vocês encontram as novas versões do eSUS sempre no site oficial, lá no site da P2. Normalmente quando sai uma versão, eu coloco a notícia com um link oficial e também com um repositório do Telegram, que eu gosto de salvar as versões para disponibilizar ou para acessar caso eu precise. Porque normalmente a atualização do eSUS, ela tem que ser sequencial, porque como tem algumas alterações de banco de dados, é bom que a gente consiga, né, seguir o desenvolvimento para a gente não perder nenhuma informação que seja crucial. Mas caso dê algum problema, aqui mesmo no site tem um link para o suporte do pessoal lá do desenvolvimento da Bridge, que eles atendem normalmente com muita presteza e eficiência, certo? Então, se tu está tendo algum problema de atualização ou precisa de alguma versão, pode falar com eles. Ou acesse meu repositório ali, que tem do Telegram especificamente, tá? Então, quando a gente acessa essa página aqui da Bridge, a gente vai ter essa opção aqui. Agora tá essa opção da 5.4.36, mas talvez no futuro esteja outra. Então, quando a gente acessa aqui, a gente já consegue ter uma noção do que nós teremos, tá? Então, nós temos aqui basicamente, ó, a versão, eles dão um descritivo, dão uma opção de download para Windows e download para Linux. Quando nós falamos das atualizações, eu estou falando especificamente deste item aqui, que ele é uma grande novidade, ele teve uma alteração assim visual dentro do eSUS. Este aqui também é interessante, este aqui também e este aqui também. Então a gente teve atualizações dentro do contexto do objetivo do SWAP. Logo nós vamos ver ali no eSUS como é que isso ficou. Dos grupos de exame, para quem não sabe, eu vou mostrar agora, a gente consegue customizar alguns grupos de exames para deixar de um jeito mais ágil a seleção dos exames que os profissionais precisam, de um jeito mais customizado para as necessidades do meu município. E a gente teve alterações aqui a nível de MChat, que agora a gente consegue ver o histórico das avaliações, certo? Teve também aqui alterações, deixa eu tirar aqui, teve também alterações aqui das vacinas, né, que a gente teve ali um detalhamento maior dos fabricantes, dos lotes. Da busca ativa, ela agora migrou para uma posição lá específica do agendamento e nós tivemos, vejam só, a atualização da tabela Segitap. Essa aqui, quando eu falar agora e mostrar onde é que vocês conseguem encontrar isso no eSUS, eu vou falar também sobre uma atualização que eu acho que pode vir para os novos indicadores. Então a gente vai costurar tudo isso no vídeo de hoje. Mudando para a nossa tela aqui do eSUS de treinamento, percebam que eu estou na versão que a gente comentou, e quando eu acesso ele, vamos pegar aqui o perfil de enfermeiro. Ó, versão de teste, já vamos adicionar aqui uma pessoa. Aqui a gente já consegue ver uma das principais diferenças. Então a gente sabe que a gente está migrando para um cenário nacional onde a gente vai ter basicamente apenas o CPF sendo utilizado, correto? Então, o pessoal do eSUS já colocou ele como predominância, ok? Ó, percebam que aqui, digitar de novo, que saiu da tela ali. Percebam que aqui a gente tem o quê? A gente tem um cidadão que ele tem o CPF no seu cadastro, então o sistema já vai mostrar isso automaticamente, só o CPF, mas para pessoas que não têm o CPF, ele vai mostrar o cartão nacional de saúde, certo? Aí a gente zapeia um pouco mais, algumas pessoas não vão ter nem o CPF, nem o cartão nacional de saúde, daí as duas informações vão aparecer em branco. Então, essa aqui é uma das atualizações que teve dessa última versão. Vamos adicionar aqui esta pessoa. Depois a gente adiciona uma outra pessoa para mostrar o MChat. Quando a gente vai no atendimento, isso para atendimento e para a escuta inicial. Lá na opção do objetivo, nós tivemos a divisão neste campo aqui, tá? Então, sinais vitais ficou separado de antropometria e exame físico, certo?
eles dividiram. Ah, mas eu gostava quando era uma coisa só. Tudo bem, eu concordo. Só que agora a parte da antropometria, ela não apenas foi dividida, não é meramente a questão de separar. Agora ela foi ampliada. Agora nós temos opções aqui para preenchimento de diversas outras opções da anamnese, como por exemplo, exame de pele. Eu posso descrever como é que tá a pele daquele paciente, avaliação dos olhos, olho direito, olho esquerdo, dos ouvidos, avaliação da força muscular da mão direita. Tem um instrumento que a gente utiliza na prática clínica, né, que ele mensura a força da mão esquerda, e aqui tem as unidades, isso aqui é de acordo com o instrumento que tu está utilizando. Circunferência do abdômen, a gente sabe que, por exemplo, algumas referências técnicas hoje em dia, eles orientam que a gente faça circunferência do abdômen ao invés do IMC, para levar em consideração os aspectos da obesidade, de risco metabólico ou cardiovascular. Então, isso aqui não tinha antes, nenhuma dessas opções, tá? A gente tem a avaliação dos membros inferiores, e aqui a gente não confunde com a parte do perímetro da panturrilha, que também está aqui, mas aqui é uma avaliação mais de anamnese mesmo, de prática clínica, né? Então aqui poderia dizer membros inferiores preservados, com aspecto limpo, sem edema e por aí vai, né? Então aqui cairia muito bem, né? Todas essas opções aqui, além de um paciente que está saudável, poderiam ser preenchidas. Às vezes isso aqui para um paciente que está acamado, né, ou para um paciente que precisa de uma avaliação, talvez, que está com um pouquinho de edema, membros inferiores, ou com algum problema no braço ou ouvidos. Então isso tudo vai ficar agora neste campo todo aqui. E na parte de cima, nós temos já preservados tópicos que a gente normalmente vê, né, que é a PA, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, saturação, temperatura e glicemia capilar. Lembrando que quando eu coloco a glicemia capilar, ele sempre pergunta para mim o momento da coleta. Se foi em jejum, pré-prandial, pós-prandial e no momento sem algum tipo de especificação, certo? Então esse aqui foi uma alteração bem legal, bem bacana. Normalmente, pessoal, essas avaliações elas acontecem na rotina. Só que elas são normalmente descritas aqui. Tem profissionais que fazem uma descrição textual hiper completa. Quem passou por residência, hospital ou gosta bastante dessa parte de análise física do paciente, que é a anamnese, coloca uma descrição aqui bem completinha de membros inferiores, membros superiores, de às vezes de intestino, no caso da nutrição, né, TGI funcionante, etc, que é trato gastrointestinal. Então, isso aqui servia em outros prontuários, em outros momentos para isso. Agora, como a gente tem locais específicos, a gente pode até imaginar talvez alguns contextos de política pública onde é possível solicitar preencham tantas circunferências de abdômen em tanto tempo, com percentual da população, né? Onde teria indicadores específicos sobre isso. Então a gente tem que olhar todas essas alterações como uma possibilidade futura para o preenchimento. A gente não tem o quê? Por exemplo, se eu for lá e preencher aqui circunferência do abdômen, 100, tá? Risco cardiovascular alto. Percebam isso. Isso aqui não é a mesma coisa, por enquanto, pelo menos, que a calculadora do risco cardiovascular. A gente não vai ter nenhuma avaliação sendo preenchida automaticamente e nenhum tipo de procedimento sendo preenchido automaticamente, tá? Então isso é uma coisa textual. A mesma coisa para força de mão, vamos colocar aqui. A mesma coisa para avaliação dos ouvidos, dos olhos, tá? Dos membros inferiores e o perímetro da panturrilha. Vamos colocar aqui 50. Então, digamos, avaliação da pele. Agora vamos colocar o peso e a altura aqui. Vamos colocar 60 por 170. A gente vai descendo aqui, então não teve nenhuma avaliação automática sendo preenchida. Mas eu tive o clássico já, a avaliação da antropometria, que é porque eu coloquei o peso e a altura. Vocês entenderam a diferença do que eu estou falando? Então, quando tu utiliza aqueles campos todos, ele ainda não relaciona com algum procedimento lá da tabela SIGTAP. Porque, em geral, é assim que normalmente as pessoas do nível central, da gestão, do Estado ou do Ministério, eles caracterizam uma ação. A não ser que isso internamente no sistema ele faça algum tipo de marcação específica e essa marcação ela gere a possibilidade de fazer uma avaliação lá pelo CISAB, etc. Não sei desse detalhe,
mas isso é importante a gente sempre observar, porque às vezes a parte dos indicadores ou de algum indicador estadual ou municipal pode vir por esta questão deste código aqui, ok? Agora indo para outra parte, que é a parte do MChat. Então vamos botar aqui criança, tem aqui uma criança específica que a gente consegue puxar o MChat. A gente vai lá no swap e quando nós acessamos este campo aqui, ó, que é o campo da puericultura, esse quadradinho, tá? O ESUS habilita várias informações para eu acompanhar as crianças. Uma das informações que é possível ser preenchida é o MChat. Então, o MChat ele é como se fosse um inquérito para avaliar a possibilidade de indicação para um diagnóstico por um especialista com relação ao autismo. Tá? Ele até tem uma descrição aqui, que isso é um instrumento de triagem em 2 estágios, baseado no relato dos pais e cuidadores, para avaliar o risco de transtorno do espectro autista, o TEA. Então, quando a gente acessa ele aqui, antigamente a gente não tinha esta opção aqui, ok? Esta opção do histórico de resultados, ela não existia. Hoje em dia, eu consigo reavaliar esta criança, mas eu posso ver as avaliações anteriores, incluindo as avaliações que foram marcadas dos marcos do desenvolvimento infantil, porque hoje é sabido que também é complementar, não é apenas eu chegar lá e fazer o MChat, tá? Se eu clico em imprimir aqui, então ele vai gerar para mim a opção completa desse MChat que eu posso levar para um especialista, né? E aqui eu assino enquanto profissional da PS ou profissional responsável por aquele encaminhamento ou avaliação. E aí eu posso reavaliar. Então, cada vez que eu reavalio, ele vai salvar esse histórico. Então, vamos fazer aqui junto com vocês. Percebam que o MChat, eu vou marcar aqui a moda Miguelão, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, que é de qualquer jeito, só para a gente verificar como é que isso vai aparecer quando tiver 2 contextos específicos do MChat no histórico. Vamos marcar aqui e, ó, então aqui já deu risco elevado, ok? Aí a gente dá um fechar. Ele já deu aqui o encaminhamento, ele fala o que, que o profissional da PS precisa fazer nesse contexto, né? Percebam que a gente tem aqui a opção daquele primeiro que foi realizado em X tempo e o segundo que foi realizado em tanto tempo. Então ele faz uma linha histórica das avaliações. Isso é bem interessante, tá? Mas aí, perceba uma coisa, eu falei que tem ali um grupo de exames que pode ser customizado. Essa opção normalmente não fica acessível facilmente para os profissionais da PS. Ela normalmente é uma opção que apenas o administrador municipal consegue fazer as alterações. Então, quando a gente vem aqui em administrador municipal, quando ele vem nessa opção aqui da gestão municipal, tem várias opções, tá? Não vou mostrar todas elas aqui, porque não é o caso, mas aqui em grupos de exames, a gente consegue customizar aqueles exames que aparecem bem no cantinho lá da opção do atendimento, quando eu vou solicitar um exame comum. Então, quando eu venho aqui, eu consigo inclusive editar eles. Olha só, por pegar os exames aqui de primeiro trimestre, eu venho, eu posso retirar alguns ou adicionar alguns. Então, isso dá para mim a possibilidade de correção ou de adaptar de acordo com a minha realidade municipal, porque eu quero facilitar o atendimento do médico e também eu quero que fique de acordo com os exames que eu tenho pactuados com aquela empresa ou com aquele laboratório ou com aquele ambiente do meu município ou do município vizinho que vai fazer os exames nesses pacientes. Aí eu posso fazer um do zero, por exemplo. Boto aqui, por exemplo, exames para pessoa diabética. E eu vou selecionando. Vamos colocar aqui glicemia. Glicemia capilar. Pronto. Então, essa alteração do ESUS aumentou o número de exames que a gente pode ter aqui agora. Quando eu falei também que tinha um outro aspecto, que era a relação desses exames com a tabela SIGTAP, a gente consegue sempre ver qual que é a tabela SIGTAP vigente no ESUS nessa opção aqui, competência do SIGTAP. Então aqui a gente sabe que a gente tem a competência 2 de 2026. E se eu estou falando da tabela SIGTAP, eu estou falando dos serviços que são oferecidos dentro do SUS. Dessa forma, eu vou ter que cuidar algumas coisas. Por exemplo, como ele anda junto com as tabelas de procedimento, que é a tabela SIGTAP, a gente às vezes tem algumas portarias que fazem atualização. E nós tivemos esse caso lá no final de julho de 2025,
onde foi lançada essa portaria 3025, que alterou a tabela de procedimentos. Então, a gente tinha até a última versão, a tabela SIGTAP, de 6 de 2025. Agora, com essa atualização, nós tivemos essas alterações aqui implementadas. E por que que isso é importante? Porque aqui nós temos, basicamente, a alteração destes exames, que eles influenciam não apenas no cuidado, mas no componente qualidade do novo indicador da atenção primária. Então, quando a gente fala de teste treponêmico de detecção de sífilis, ele estava listado lá no indicador C3, que é o do cuidado da gestante. Óbvio, ele não excluiu e deixou sem nada. Ele atualizou. Então, a gente tem, por exemplo, alteração. Então, todos esses aqui não existem mais. Então, se eu for procurar, por exemplo, teste rápido para a detecção de hepatite C, não vou encontrar. Eu vou encontrar um outro tipo de teste. Quais testes, Pablo? Então, a gente vai ter aqui teste treponêmico laboratorial para detecção de sífilis. Nós vamos ter, percebam que são várias informações, né? Ele diz qual que é o contexto, se isso é média e alta complexidade. Ele diz se isso é feito por qual profissional que é aceito, quanto que o Ministério da Saúde paga, qual que é a idade mínima, enfim, tem vários aqui, tá, que foram adicionados. Todos esses aqui, após aquelas exclusões, eles foram adicionados. Então agora eu tenho, por exemplo, o teste rápido para a detecção de antígeno da superfície do vírus da hepatite B. E por aí vai. Então a gente vai ter uma simplificação, né? Às vezes, como esse aqui, teste rápido treponêmico, sífilis em gestante especificamente, que isso tudo foi atualizado. Olha só, aqui está no ESUS, ó, que é o modelo de lançamento. Então, quando eu faço a inserção dos códigos hoje em dia, com essa nova versão, eu não utilizo mais aquela referência. Então, possivelmente, a gente vai ter uma atualização das notas técnicas, as notas metodológicas do novo indicador da atenção primária para a gestante. E aí a gente vai ter algumas outras pequenas alterações, como por exemplo, agora a parte da busca ativa da vacinação no ESUS, ela ficou aqui neste canto do acompanhamento. Então, quando eu clico aqui em acompanhamento, eu vou ter busca ativa de vacinação. Tem outras pequenas atualizações também que são relevantes, como por exemplo, essa aqui do agendamento, como é que ela funciona? Quando a pessoa, ela é feito o agendamento pela web, né, que alguns ESUS têm, e se tem a opção do servidor de e-mail configurada no ESUS, ele acaba enviando, disparando um e-mail para essa pessoa, avisando que foi agendada a consulta com esse cidadão. A gente vai ter também aqui algumas correções que eu acho que são importantes comentar, até vou dar um zoom para vocês enxergarem um pouco melhor comigo e a gente revisar juntos. Nós tivemos a correção do cenário em que o sistema apresentava erro ao tentar unificar as bases, então para municípios que estavam tentando fazer a unificação para a instalação de um servidor único, de um ESUS único, centralizado, às vezes tinha alguns conflitos que davam esse problema. A gente vai ter também a correção do erro que poderia impedir a atualização do sistema em instalações utilizadas por múltiplos municípios. O que que acontece? A gente tem um cenário onde alguns municípios eles podem utilizar o mesmo servidor e tu configura acessos distintos dos municípios com gestores distintos municipais. Então, o Ministério da Saúde chama isso de que é um cenário futuro que eles querem implementar cada vez mais de instalação multimunicipal. Dito isso, a gente vai ter também a opção de correção no preenchimento automático dos campos procedimentos administrativos, tá? Correção do erro que acontecia ao tentar visualizar determinados arquivos, para quem utiliza a opção de anexar arquivos nos atendimentos. A gente vai ter a correção do erro que poderia impedir a atualização dos sistemas para quem usa a base Oracle. A base Oracle é nada mais, nada menos do que uma opção diferente do banco de dados. Em geral, o banco de dados padrão do ESUS, ele é PostgreSQL, que é um banco de dados open source, etc. Tá? Em resumo, é isso. Eu posso estar incorrendo em algumas questões erradas. Se eu falar qualquer coisa errada aqui, por favor, falem nos comentários. E aí a gente tem a opção também do cenário, que tinha um erro, né? O ESUS não estava sincronizando com o aplicativo ESUS Vacinação, e agora foi corrigido. Eles corrigiram também a opção de exibição da etiqueta de comunicante de hanseníase durante o atendimento da vacinação e a correção do erro que causava a exibição duplicada do texto na conduta durante a discussão do caso no módulo Cuidado Compartilhado. Não sei se vocês usam o Cuidado Compartilhado no ESUS, mas ele é uma das formas que tem de contato com o médico, o enfermeiro, com os profissionais da equipe multi. Então é possível fazer uma espécie de matriciamento ali dentro. E aí a gente vai para a última,
que era a correção do formato IMC impresso na escuta inicial via histórico do prontuário. Então, todas essas correções, a gente tem bastante correção, eles ficaram, acho que foi umas 3, 4 semanas sem fazer atualização, elas vieram nessa última versão, certo? Então, pessoal, é basicamente isso, né? Foi bem curtinho. Eu quero mostrar para vocês outra coisa. Não sei se vocês sabem, mas eu acabei de fazer o lançamento de um curso meu lá na Hotmart. Então, se tu quer fazer o treinamento para os novos indicadores da atenção primária com aulas práticas de lançamento no ESUS, revisão de todas as notas metodológicas com o que a gente tem de mais recente e ainda de quebra uma simulação ali, uma espécie de análise de como é feito o cálculo final dos indicadores. Isso tudo tu encontra nesse curso que eu lancei. É um curso recentíssimo. Se vocês escreverem aí nos comentários, a gente tiver no mínimo assim uns 30 comentários dizendo eu quero, eu vou colar lá depois fixado um cupom de desconto, que daí vocês vão ter uns 20% de desconto para conseguirem fazer este curso direto no link. O link vai estar na descrição e, além disso, este vídeo, pessoal, foi feito graças ao apoio do pessoal do canal. Então, se tu quer te tornar apoiador também no canal, faça, é bem baratinho e graças às pessoas que estão apoiando esse canal, que eu consigo parar na minha rotina, que é bem corrida, para conseguir fazer esse tipo de vídeo para vocês, porque afinal de contas, são atualizações que vêm no ESUS, atualização das normas técnicas, das notas metodológicas, que são bem importantes para o contexto da rotina do dia a dia. Então, dito isso, obrigado a todos que ficaram aí, abraço e tchau, tchau.